Salmo de número 113. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Do nascente ao poente seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está a ser exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas? Mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-los sentar-se com os príncipes do seu povo. Dá um lar a estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Pai, nós te damos graças, Senhor. Senhor, o que eu te peço é sabedoria para poder transmitir o que o Senhor está fazendo. Me ajuda, Senhor, a não atrapalhar o mover e o fluir do teu Espírito, mas que tudo que acontecer aqui seja a tua soberana vontade, boa, agradável e perfeita em nossas vidas, em nome de Jesus. Ontem, essa madrugada, eu vivi algo que eu sei que mudou alguma coisa dentro de mim. E eu sei que o que eu experimentei nesta madrugada não permitirá mais que eu seja o mesmo daqui para frente. Eu já contei para a igreja de 2 grandes momentos onde eu tive uma experiência com Deus. O primeiro foi em Israel, quando eu estava no pecado, perdido, e disse: Senhor, socorre a minha vida. E naquele dia eu fui tomado pela glória do Senhor, e foi um momento que mudou a história da minha vida. O segundo grande momento foi no dia do sepultamento do meu pai, quando eu cheguei em casa à noite, também já contei para a igreja. 6 meses depois dessa experiência, eu cheguei em casa à noite e fiz uma oração ao Senhor, e o Senhor me chamou para isto que eu realizo hoje. Ali também eu nunca mais fui o mesmo. E o terceiro grande momento foi hoje, foi nessa madrugada. Eu cheguei em casa ontem, em torno de 9 horas da noite, vinha do aniversário da Malu, da filhinha do Fabiano, e lá a gente conversava, e eu não sabia o que pregar, e a gente começou a falar sobre a palavra do Senhor, e de repente o Senhor me trouxe no coração a frase de Ana: Ele levanta do pó o necessitado, ergue do lixo o pobre, para fazê-lo assentar-se com os príncipes do seu povo, dá um lar a estéril, faz dela uma feliz mãe de filhos. Quem disse isso pela primeira vez foi Ana, na sua oração em 1 Samuel 2, quando ela celebra ao Senhor a vida de Samuel e a condição que o Senhor lhe deu para gerar uma mulher que era estéril.
E o salmista lá no Salmo 113, não sei se foi Davi ou se foi outro, não tem autor descrito no livro, mas ele repete isso. E ontem, quando eu cheguei em casa com isso no coração, eu coloquei um louvor dentro do quarto, me tranquei no quarto dos meus filhos, tenho o hábito de ir para o quarto, e eu tranquei, coloquei um louvor de adoração ao Senhor e deitei no chão, coloquei o meu rosto no chão, e eu tenho esse costume de ficar nesse ambiente de adoração, e até que o Senhor comece a mover algo, e eu confesso para você que os últimos meses, talvez, eu não tinha feito com essa intensidade, eu não tinha buscado com essa intensidade a adoração. Eu entrava no quarto, orava e já começava a ler a Bíblia, enfim, mas eu não estava gastando tempo em não fazer nada, em simplesmente calar a boca, entrar num ambiente de ouvidos atentos e o Espírito adorando ao Senhor, em espírito e em verdade. E ontem eu fiz isso e fiquei quieto e apenas ouvindo a canção, ouvindo os louvores, ouvindo a adoração, adorando em espírito, calado, quando de repente a glória do Senhor entrou no quarto de uma forma como eu nunca antes havia experimentado. E o Senhor falou para mim: eu vou te ensinar o que é adoração. E eu quero que tu ensines a minha igreja o que é adoração. E o Senhor começou a manifestar a sua glória, o seu mover dentro daquele quarto. Dores, preguiça, pensamentos maus, medos, anseios, angústia, ansiedade desapareceram. Você entra nesse lugar e nada mais te alcança. Esse lugar é a sombra do Altíssimo. Esse lugar é o lugar debaixo das suas asas. Esse lugar é o refúgio. Toda essa alegoria é um ambiente, é um lugar espiritual que você tem acesso. E não é por merecer, é por crer e querer. Tem gente que depois de uma vida, de um dia, de muitos pecados, de muitos erros, não conseguem vencer aflições e espinhos na carne, mas sabem como faz para chegar no coração do Pai. Estranhamente, depois de tudo, eles se quebram, batem nessa porta e essa porta se escancara e eles entram e experimentam coisas que às vezes nós como igreja, conhecedores da palavra, lugares que nós não conhecemos. O Senhor me fez lembrar do tempo que eu estava no mundo, e eu ia muito em baladas, em festas eletrônicas, gostava disso, gostava muito de shows, de bandas nacionais famosas, e quando eu ia nesses lugares, eu era deferente no sentido de deferência, não de diferente, de prestar atenção, de dar valor àquilo que eu estava participando. Ia numa festa eletrônica, o DJ era a estrela da festa eletrônica. Nunca adorei homens, nunca me idolatrei homens, mas naquele lugar, quantas vezes eu fiquei pro DJ deferente, dando deferência. Ia num show nacional, os cantores estavam cantando, aquele show, aquele espetáculo, toda uma infraestrutura de entretenimento montada, e dificilmente os meus olhos saíam do palco. Estava lá cantando, pulava, ria, brincava com todo mundo e tal, e atento.
E aí o Senhor me disse: por que na igreja? Por que no ambiente de adoração, em tantas vezes não há essa deferência? Só porque não me veem, mas eu estou presente. Só porque não me enxergam com os olhos físicos, mas eu estou em cada lugar onde o meu nome é celebrado. Ele está nesta manhã nesse lugar. Na ceia de Coríntios, quando Paulo fala que eles estavam comendo de forma indigna, a religiosidade diz assim: olha para dentro do teu pecado, deve ser algum pecado que tu cometeu. Não tem nada a ver com isso. A palavra no original fala de irreverência. Paulo estava exortando a igreja, porque a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, cheia de poder de Deus, eram coisas sobrenaturais, só que o povo tinha se acostumado com o sagrado. E na ceia, ao invés de eles repartirem com quem não tinha, ao invés de eles manterem a deferência, a adoração, a sujeição, o olhar no foco de Jesus, que disse: fazei isso em memória de mim, eles estavam enchendo a cara, eles estavam brigando uns com os outros, eles já estavam tratando aquilo que é sobrenatural, simples, mas incomum como qualquer coisa. Então Paulo diz assim: aquele que come indignamente, come para a sua própria condenação. Não tem a ver com pecado, tem a ver com irreverência no ambiente, porque o fim da lei é Cristo. Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele nos fez nova criatura. Quando o Senhor olha aqui para nós, Ele vê o que Cristo fez por nós, apesar de todos os nossos defeitos. Eu te faço uma pergunta: se eu perguntar aqui agora, quem no mês de outubro não pecou, sobra algum? Alguém aqui é digno de participar da ceia, olhando para a sua vida e para a sua fragilidade? Todos nós pecamos, todos nós erramos, mas o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado, e a ceia é lembrar-se disso. Então, o se tornar indigno no momento de ceia não é propriamente as fragilidades que você tem, mas é a irreverência diante daquele que vive e reina. E o Senhor falava no meu coração, o Salmo 113, ensina o que é adoração, ensina o que é culto, e todo culto começa com uma palavra, que não é um mantra, que não é para supersticiosos, mas é uma chave, que leva a igreja direto da terra no trono, e essa palavra se chama aleluia, aleluia. Quando a igreja fala isso, sabendo o que significa, meu irmão, ela sai da terra direto para o trono. Aleluia é a junção de duas palavras, Alau, que significa louvor, e a abreviatura de Javé, Yav, que significa aquele que é. A palavra Yavé é tão santa para o povo judeu que eles não ousam pronunciar, é um nome impronunciável. Eles trocam a palavra Yavé pela palavra Adonai. Quando você adora dizendo aleluia, céus e terra reconhecem que essa adoração tem um único lugar, o trono daquele que é. Jesus disse: eu sou. Começa com aleluia. Às vezes a gente fala aleluia para tantas coisas. A mulher atrasa, chega, aleluia. O salário atrasou, caiu na conta, aleluia. Mas às vezes não temos a dimensão. Pode dar aleluia sim por tudo isso, porque o Deus que nós servimos é bom. Mas entenda o peso dessa palavra. E aí o texto vai dizer: louvem, ó servos do Senhor, louvem o seu santo nome. Aqui, meu irmão, é o que é a chave, porque louvem é o alau,
que é o início da palavra aleluia. E aí eu fui buscar o conceito da palavra. Você sabe o que significa? Louvar ao Senhor, tornar-se louco, tornar-se louco aos olhos do mundo. Não é enlouquecer, mas é parecer louco. É as pessoas olharem para você, um verdadeiro adorador, e dizer assim: o que está acontecendo com ela? Está louca? Está maluca? E às vezes a gente não entra nesse ambiente de oração, de adoração genuína ao Senhor, porque o Espírito, quando vem, lembre-se de Atos capítulo 2, os homens disseram e começaram a zombar deles, dizendo: eles estão bêbados, porque quando o Espírito vem, ele nos impulsiona a nos expressarmos de uma maneira extraordinária, extravagante. O Senhor, quando começou a falar comigo ontem, eu disse: não, eu sou muito sóbrio, eu sou muito engessado, eu sou muito religioso. Eu me lembro de tirar a camisa em festa, botar na cabeça e parecia um doido, e era. E aí no Senhor, aleluia, será que alguém está olhando? Será que alguém está cuidando de mim? Sabe o que é adoração genuína? É você não se preocupar com o que vão falar de você, mas sendo impelido pelo Espírito, ainda que pareça loucura aos olhos dos outros, levante-se e adore, se assim ele fizer. Pedro se levantou e disse assim: ei, calma, deixa eu explicar para vocês. Esses homens não estão bêbados como parecem, ainda é 9 horas da manhã, era uma manhã quando o Pentecostes chegou. Nós estamos vivendo um momento apropriado para enlouquecermos a presença do Senhor e declarar que Ele é santo, Ele é digno, Ele é adorado, Ele é o nosso Senhor. Louvor é expressão de adoração. O que dizer? O que fazer? Quando Ele vem, mais que desejamos, mais que esperamos. Ele escolheu que para o mundo é loucura, mas que ser bem-vindo, vai envergonhar aquele que é sábio. Outra vez aqui, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo,
Satanás está querendo roubar para ele a verdadeira adoração. O mundo tem enlouquecido adorando, dando deferência àquele que não é o alvo da adoração. É a igreja que adora o Senhor, o alvo da adoração é Ele. Teu povo clama-te mais uma vez, de novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez, de novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez, de novo, faz de novo. O teu povo bate. O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Adorar, 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 adorar. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Senta aí, senta aí, senta aí. Nós estamos no verso 1 ainda. Nós ainda estamos no verso 1 do que é adoração, e a tampa da chaleira já voou. Eu louvo a Deus por poder pastorear uma igreja que entende que o culto não tem nada a ver conosco, é para Ele, sempre foi para Ele, sempre foi para Ele. E o meu desejo é que isso nunca se acabe. Ah, não são homens, não se trata de homens, é sempre Ele. Os homens mudam, os profetas mudam, mas o Rei é o mesmo. A igreja que está nele vai adiante. O verso 2 vai dizer que bendito é o nome do Senhor desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja exaltado o nome do Senhor. Do nascente ao poente, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é adoração? É bem dizer, é glorificar, é se expressar com palavras. Adoração genuína não tem a ver com eu estar me sentindo bem ou não, estar chateado ou não, tem a ver com o reconhecimento de quem Ele é, apesar de todas as coisas. O nome bendito em todos os lugares, do nascente ao poente. Sabe o que isso significa? Que a adoração não tem momento. Para a adoração não é necessário um estímulo físico, simplesmente. Você basta estar acordado, e o lugar onde você estiver pode ser um lugar transformado num ambiente de adoração, onde o poder do Senhor vai se manifestar. O texto vai dizer assim: Ele está exaltado nos mais altos céus.
O seu trono está exaltado nos mais altos céus. Acima de todas as nações. Paulo vai dizer em Romanos o que Isaías profetizou: por mim mesmo jurei, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que eu sou Deus. Filipenses 2 vai dizer que Deus o elevou à mais alta posição, acima dos céus. E lhe deu um nome que está acima também de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Adoração é reconhecimento de quem Ele é, prostrar-se diante dEle, reconhecendo o seu senhorio, o seu poder. Como diz aquela canção, os reinos se abalam, os povos se curvam, as línguas se abrem, as mãos se levantam, para dizer que Ele é o Rei. Os reinos se abalam, Para dizer que Ele é o Senhor. os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Entra nesse lugar, está aberta a porta. Os reinos se abalam, os povos se curvam, Entra reconhecendo as quem Ele bocas é. se abrem, as mãos se levantam, para dizer que Tu és o Rei. Só Tu és Jesus, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei. Pode dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Exalte ao Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. É ou não é uma loucura? Se entrar alguém que nunca ouviu falar, não entende. Se alguém chegar no nosso meio agora, vai dizer o quê? Beberam, é o vinho da Santa Ceia. Aí agora, para nós encerrarmos, olha o que a adoração produz. Quem é como o nosso Deus? A revelação é poderosa, meu irmão, ela muda a história da gente. Onde não há revelação, o povo se desvia, mas onde o Senhor revela, o povo sabe para onde vai. Quem é como o nosso Deus, que tem o seu trono assentado nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Você sabe o que significa essa palavra inclinar-se? Não é o Senhor sentado no trono fazendo assim. A palavra inclinar-se significa rebaixar-se,
humilhar-se, tornar-se humilde. Sabe o que acontece quando uma adoração genuína é realizada pela igreja? A inclinação dele significa ele sai do trono e vem para a terra. Onde houverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio, ali eu estou no meio. Quando a igreja adora de verdade, isso não tem a ver apenas com o culto. O seu culto é do nascente ao poente, aonde você estiver. Quando a tua adoração sobe, o inclinar-se significa ele vem e está com você. E eu estarei com vocês por todos os dias. Não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores. A igreja, quando adora genuinamente, o Senhor vem. E aí começa a transformação. Ergue do pó o necessitado. A Bíblia diz que em Atos 2 estavam todos o que? Reunidos no nome dele. Essa palavra é hospitalidade. Não eram todos reunidos, um no WhatsApp, o outro conversando com o outro preocupado com as contas para pagar. Quando de repente o Espírito veio, bateu na porta e alguém disse: vai lá e atende, vai lá, deve ser o Espírito Santo vindo. Não, reunidos é em hospitalidade. Era cada um com a mãozinha na fechadura assim, ó, a qualquer momento ele vem, a qualquer momento ele vem, a qualquer momento ele vem. É a expectativa de uma igreja que sabe que a qualquer momento ele vem. Aquele que vem virá e não tardará. Ele ergue do pó o necessitado, levanta do lixo o pobre, coloca sentado com os príncipes do seu povo. É isso que a adoração faz. É isso que nós no Brasil vamos viver nos próximos anos. O que nós vamos viver nos próximos anos não tem a ver com homens, não tem a ver com governos, não tem a ver com política, tem a ver com uma igreja que despertou em 2013 ao ouvir uma profecia que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, adorar a minha face, se prostrar diante de mim, se converter, dos céus eu ouvirei, virei, atenderei o seu pedido. O Brasil era uma nação de necessitados. O Senhor vai tirar a necessidade da nação, vai nos levantar do pó. O Brasil era uma nação que estava no meio do lixo da corrupção, no lixo da imoralidade, no lixo da promiscuidade, mas o Senhor vai nos levantar por causa da adoração da igreja que despertou, parou de pensar em si e começou a exaltar Ele. É o meu abrigo, teu lugar secreto, só tua graça me. Os cooperadores podem passar a ceia. Pode passar a ceia. Adore ao Senhor. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Quer mudar de vida? Para com a murmuração e comece com a adoração. Pare com a reclamação e comece com o louvor. Ele vai erguer do pó. Tem necessitado aqui dentro? Ele vai erguer do pó o necessitado. Vai levantar do lixo. Vai nos tornar férteis. Vai nos abençoar como nunca antes fomos abençoados.
Isso acontece com uma igreja que entende que aonde o Senhor está, ali não existe necessidade. E não havia necessitados entre eles. Porque o Espírito estava ali. Porque o Senhor era tudo em todos. Porque eles se reuniam todos os dias no pátio do templo, nas casas, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão, e grandiosa graça estava sobre eles, e os apóstolos faziam grandes sinais, porque a igreja adorava e coisas poderosas aconteciam. Foi depois de orar, de adorar, que estremeceu o lugar onde eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra corajosamente. Foi perto da meia-noite quando Paulo e Silas estavam açoitados e começaram a cantar e orar, e os presos os observavam como quem diziam: estão loucos, do jeito que estão adorando, injustiçados adorando, na prisão por causa dele adorando, humilhados por causa do nome dele e adorando, estão loucos. Mas de repente veio do céu, meu irmão, o poder de Deus que trouxe um grande terremoto, as alicerces foram abalados. O poder da adoração de Paulo e Silas libertou até os prisioneiros duvidosos e incrédulos. Nesses últimos dias, nos próximos dias, o que vai mudar a história da nação brasileira, meu irmão, não é o governo, é a igreja. A igreja que vai se levantar para adorar como nunca, para reconhecer como nunca. O Brasil tem uma palavra: celeiro de missões. Celeiro é o lugar onde as pessoas vêm para se alimentar, é onde está toda a provisão da fazenda. Lá no Egito, quando a fome veio, o faraó deu selo, anel selo, deu uma veste de linho e deu uma corrente de ouro para José. Quando a fome veio sobre a nação do Egito, quem tinha a chave do celeiro era José, que representa a igreja. Nós teremos a chave que abrirá os celeiros dessa nação, e a chave é a adoração de um povo que se prostra, que clama, que não será engodado, absorvido pelos problemas, mas vai permanecer adorando lá no lugar secreto. Aqui hoje é só um treino, o poder de Deus mesmo vai acontecer no lugar secreto. É a tua casa ter um altar de adoração, é o teu coração ter um local de adoração, um altar do nascente ao poente, onde em qualquer momento você vai ali, e quando você vai ali, Ele vem até você. Apocalipse diz que a noiva será vestida e ataviada com linhos finos, brilhantes, que são os atos de justiça dos santos. A nação começou a mudar por causa da intercessão da igreja, e a nação vai prosperar por causa da adoração da igreja. Não seja, sabe o que é ser louco nos próximos dias? Louco varrido de verdade é se desviar do propósito nos próximos dias, é sair desse ambiente que o Senhor está nos levando. Nos próximos dias, meu irmão, se for para enlouquecer, enlouqueça na presença do Senhor. Você nunca mais vai ser o mesmo, pode ter certeza. Essa igreja a partir de hoje não vai mais ser a mesma. O Senhor vai nos levar num ambiente novo. O salmo começa com aleluia e termina com aleluia. É aleluia na escassez, é aleluia na abundância. É aleluia não tendo nada, é aleluia tendo tudo. Essa igreja brasileira não vai se desviar. Nós teremos tudo aquilo que nós precisamos para que o propósito do Senhor seja estabelecido em toda esta nação e por todas as nações. Nós seremos o local, o lugar. A tua casa será um celeiro nessa nação. Mas é por causa da tua adoração. Aprenda o valor da adoração. Você já trocou o cálice com o seu irmão? Com este adorador genuíno, verdadeiro, cheio do Espírito Santo? Sabe o que simboliza o vinho? O sangue. O sangue derramado na cruz.
Mas vinho também é sinônimo de alegria. Onde o Senhor está, ali há alegria. A alegria do Senhor nos fortalece. O pão é o alimento, é a palavra, é o que nos sustenta. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Se você já trocou o cálice, levanta para o alto e dá graças. Louvem o Senhor. Excelso, adorado, exaltado, bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre, do nascente ao poente. Exaltado acima de todas as nações da terra está o seu trono. Céus e terra adoram o seu nome. O salmo do início ao fim fala do nome, do nome. O que você tem que proclamar é o nome. O que você tem que adorar é o nome. O que você precisa confiar é no nome. O que liberta é o nome. Jesus é esse nome. Ninguém pode declarar esse nome senão pelo Espírito Santo. Jesus Cristo é o seu nome. Senhor dessa igreja, Senhor da minha casa, Senhor da minha vida, soberano, adorado. Os céus dos céus não comportam a sua glória. O cabode, o peso da glória. A minha oração é para que o peso da glória venha sobre a sua vida. Para que essa igreja ande pesada, mas não de pecado, não de sobrecarga, não de vergonhas, mas pesada do peso da glória do Senhor sobre ela. Que o peso da glória do Senhor venha sobre nós, que este mês seja o primeiro dos melhores da nossa vida daqui para frente. Que Ele levante os necessitados nessa manhã. Que Ele mude a história dos pobres nessa manhã. Que Ele traga fertilidade à igreja nessa manhã. Que a igreja gere o seu propósito. Salmo 128 diz: como é feliz o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Ele será feliz e próspero, abençoado no seu trabalho. A sua mulher será como uma videira frutífera, os seus filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Não temerá o dia mau, porque ele teme ao Senhor. Ele verá a paz em Israel. Nós te adoramos, Senhor Jesus. E aqui nós consagramos esse cálice e esse pão como símbolo do teu sacrifício, da tua morte e da tua ressurreição até que tu venhas. Até que tu venhas, nós manteremos a nossa candeia acesa, o pavio aceso, pela adoração, louvando o único que é digno. Não importa o que vão pensar de nós, chamem-nos do que quiserem, nós estaremos diante do Senhor até que o Senhor venha. Parecendo loucos, mas discernindo todas as coisas. Revela o teu coração e a tua glória, Senhor, sobre a vida da tua igreja. Que ao bebermos desse cálice, comermos desse pão, sejamos ricamente abençoados. Que a tua glória entre, Senhor, em cada coração. E que a vida dessa igreja não seja mais a mesma. Que ela seja abalada pela glória. Pela glória. Que ponha ao chão tudo aquilo que não te pertence. E que estabelece somente a tua vontade. Como vasos de barro, mas que carregam um precioso tesouro. É a tua presença. Que
Que a tua presença esteja sobre cada um, em todo o tempo, para todo sempre, em nome de Jesus. Participe do cálice, participe do pão. Constante, presente, justo e santo, nada pode abalar-te. Tua bondade vem me encontrar, santidade vem me transformar. Do céu, não pode conter a tua glória.